Muito bom dia, igreja. Estamos aqui nessa manhã de domingo para continuarmos aí a nossa história que envolve as batatas, né? E aí, como estão nossas batatas? Como é que foi o processo de descascar, né? O desafio de Deus para nós, o desafio de vivermos o plano dele, o propósito dele em obediência, né? Nos submetendo aos seus processos, né? Para o nosso crescimento. E hoje estamos aqui para falar da segunda etapa. A próxima etapa, na preparação do purê, não é isso? E nós que descascamos as batatas na semana passada, temos umas batatas mais parecidas, né? No que diz respeito à cor, né? Temos umas batatas um pouco mais parecidas, mas ainda tem muitos tamanhos diferentes, né? Você descascou ali a batata, a cor está mais aproximada umas das outras, mas algumas são muito grandes, outras são menores, outras são mais tortas, enfim. E agora, nesse processo, principalmente se você for parecido comigo, que tem algumas manias de perfeccionismo, você vai deixar as batatas muito parecidas, os pedaços muito parecidos uns com os outros, né? Você vai fazer o corte da batata e aí você de repente vai ter uma quantidade de batatas ainda percebendo diferenças entre elas, mas agora o tamanho delas vai estar um pouco mais uniforme, né? E interessante é que nesse processo as batatas vão se misturando, né? Literalmente tudo junto e misturado, né? O braço de uma batata tá lá, a perna tá aqui, junta com a cabeça do outro, com o pé daquele de lá, tudo tá começando a ficar misturado. De tal forma que a gente vai se descaracterizando no quanto a quem nós éramos antigamente. Vamos assumindo uma nova vida, uma nova identidade, né? A gente, aos poucos, vai deixando de ser eu para sermos nós, né? E isso é o desafio de Deus para nós, é o processo que a gente vai desenvolvendo, né? Perdão, tive que dar uma pausa estratégica. Então, aos poucos a gente vai deixando de ser eu para sermos nós. A gente vai se misturando nesse processo que Deus está realizando em nossas vidas, né? Mas esse corte é o quê? Como ele acontece? Tem um texto que é muito importante para a gente entender isso, que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia fala que tem alguma coisa com potencial de cortar, que é inigualável, incomparável. Essa coisa que nos corta é a palavra de Deus. E ela nos corta tão profundamente que ela é capaz de discernir, de dividir aquilo que parece indivisível, como juntas e medulas, como o que é do espírito, o que é da alma. Ela discerne, ela faz com que a gente venha discernir
as reais motivações do nosso coração. Aqui nessa versão, na versão NVI, fala assim: julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra é essa faca de dois gumes, ou seja, eu acho tão engraçado que tem muita gente que fala assim: é uma espada de dois gumes, corta para mim, corta para você. É verdade que a Bíblia corta para mim, corta para você. O que eu estou falando para você está primeiro falando para mim, mas o texto em si não está falando disso, está falando desse poder de penetração do Evangelho, da vida, da palavra de Deus em nós. E esse corte que a palavra dá, esse discernimento que a palavra traz, essa iluminação que a palavra traz sobre as nossas vidas, esse espelho que ela coloca dentro de nós para que a gente possa se enxergar, se ver, se perceber a partir da palavra de Deus. E ela é como esse bisturi certeiro, perfeito, que corta exatamente o que precisa ser cortado para realizar cirurgias maravilhosas em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente. A palavra de Deus é que opera esse corte. Mas tem algo muito interessante. A palavra de Deus, nós chamamos palavra de Deus, né? A Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, ela é ela é tão divina quanto humana, né? Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque ela foi escrita por homens inspirados por Deus, mas que nem por isso, nem pelo fato de ser inspirada por Deus, eles deixaram de imprimir nas Escrituras seu próprio estilo, sua própria maneira de pensar, de se expressar, né? E aí, ou seja, olha, Deus agindo a partir de quem eles eram. Então, esses textos que nós temos aqui, naquilo que nós chamamos de palavra de Deus, esses textos são poderosos para cortar a nossa vida, mas eles têm a influência de pessoas também. Ou seja, podemos dizer que Deus está usando pessoas para cortar a gente. Deus está usando pessoas para produzir um texto que transforma a nossa vida. Isso continua acontecendo hoje. Deus usa pessoas para cortar a gente, pessoas para exortar a gente. Lá no texto de Filipenses, no capítulo 2, o texto que a gente está relacionando ao processo do purê de batata, ele diz, Filipenses 2, 1 e 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, foi o que falamos na semana passada, nós temos encorajamento, motivação, nós encorajamos, Cristo nos encoraja e em Cristo nós encorajamos uns aos outros. Mas o segundo fundamento que Paulo estabelece aqui para a unidade é o exortação de amor. Então vamos ler o texto todo. Olha. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ou seja, nós temos motivação e nós temos exortação. Eu encorajo você, mas eu te exorto em amor. Mas, sim, exortar está muito relacionado a encorajar. Porque exortação é consolação e também é encorajamento. Mas a gente pode traduzir esse exortar em amor como essa atitude de cortar. E olha, há coisas que você precisa que sejam cortadas na sua vida. Coisas que talvez você não esteja percebendo que existem, que são um problema, que desagradam o Senhor. Mas há coisas que você até sabe que precisam ser cortadas, mas está de alguma forma tão acostumado com isso que está deixando lá, está empurrando com a barriga, não está
se posicionando para mudar, para transformar essa realidade. E de repente Deus usa uma pessoa para confrontar você. Deus usa uma pessoa para te falar em amor que você precisa mudar. O em amor é o segredo, né? Em amor não é exatamente porque é manso, né? Então, eu vou exortar, eu quero falar uma verdade para aquela pessoa, e porque aquela pessoa é sem noção, ela tem que saber que não pode fazer isso, nem fazer aquilo, então eu vou conversar com ela, mas eu vou chegar tranquilo. Aí você chega lá, fulano, preste atenção, a gente acha que isso é em amor. Bom, pode ser em amor. O amor realmente vai te fazer agir com gentileza, com paciência, com longânimo, né? Com cuidado. Obviamente, como eu vou te fazer agir assim. Mas nem sempre essas sinceridades, por melhor que sejam, né, veiculadas ou ministradas, elas estão em amor. A exortação em amor é quando você efetivamente se importa. Não porque você se importa, não quando você se importa com você. Pô, eu preciso abrir o olho daquela pessoa porque ela precisa entender o quanto ela é sem noção, o quanto ela está me incomodando. Isso não é exortar em amor. Exortar em amor é perceber o quanto aquela pessoa está se ferindo, o quanto aquela pessoa está se sabotando, o quanto aquela pessoa está se destruindo. E aí você se deixar usar por Deus para cortar a vida daquela pessoa, para curar a vida daquela pessoa, para transformar a vida daquela pessoa. Não tem a ver com o meu melhor, tem a ver com o melhor para ela. Sabe, Jesus, ele se deu por nós. Enquanto estava aqui, ele nos exortou, a sua vida nos exortou. Mas ele estava dedicado a nos amar, seja qual fosse o custo disso. E ele foi até as últimas consequências. Ele deu a sua vida na cruz por nós. Ele não estava buscando algo para ele. Ele estava buscando algo para nós. Ele não precisava fazer aquilo. Ele aturou a gente, aturou as nossas incoerências, o nosso coração duro, a nossa falta de amor, a nossa falta de reconhecimento daquilo que ele fez por nós, e ele fez ainda assim, se dedicou por nós, porque ele estava operando em amor, agindo em amor. E esse é o desafio do Senhor para nós nesses dias, nessa semana. É sobre isso que vamos falar, é sobre isso que vamos estudar nas nossas células. O desafio de ser usado para cortar, ser usado para admoestar, para exortar o nosso irmão, mas o desafio de nos deixarmos cortar, nos deixarmos tratar pela vida, através da vida de um irmão, através da vida de alguém que é tão fraco como nós, tão frágil como nós, tão pecador como nós. A gente se dispor a ser curado por Deus através de alguém que vai abrir os nossos olhos, sem nos tornarmos soberbos, orgulhosos, como quem não pode ser chamado a atenção por uma outra pessoa. Não, esse é o processo de Deus. Esse é o processo de Deus. Veja que em Hebreus mesmo, ele diz lá no capítulo 3, no versículo 13. Olha, vou ler do 12, ó. Cuidado, irmãos. Deixa eu ver aqui. Parou a música. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Esse encorajar-se pode muito bem ser traduzido como exortem-se, né? Ao contrário, exortem-se uns aos outros todos os dias. A palavra é a mesma no original, mas a palavra exortar fica melhor do que encorajar aqui nesse sentido, ainda que tenha a mesma conotação. Porque quando eu exorto você, eu estou te encaminhando para um lugar de bênção. Quando eu exorto você, é para o seu crescimento, é para o seu avanço. Quando eu exorto você, é para a sua bênção, para sua própria alegria. Então, essa exortação é um encorajamento. Estou te encorajando a melhorar, mas envolve eu denunciar alguma coisa, envolve eu confrontar você, envolve eu apontar alguma coisa que não está sendo saudável, que não está sendo fonte de vida, de bênção, não está produzindo bons frutos, não está gerando crescimento. Então, ele diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo, que nenhum de vocês se torne endurecido, incrédulo, sabe? Fechado. Não. Para que isso não aconteça, para que as pessoas não fiquem incrédulas, para que as pessoas não fechem os corações, o que vocês devem fazer? Se exortar mutuamente. Exortem uns aos outros. Abram os olhos uns dos outros. Iluminem a vida uns dos outros. Cortem uns aos outros. Pela palavra, através da palavra, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, é minha responsabilidade de abrir os olhos. É tua responsabilidade me abrir os olhos. Eu lembro que quando eu era garoto, eu ouvi um testemunho de um avivamento num país da África. Eu não lembro dos detalhes, eu não lembro nem aonde essa história estava. Tenho uma suspeita, mas assim, eu não lembro que livro essa história estava, não lembro dos detalhes, eu só lembro da história que dizia assim, que nesse avivamento, num país da África, esse avivamento foi marcado por uma característica. Os irmãos diziam uns para os outros, por favor, se você me vir pecando, se você me vir cometendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, que fere os meus irmãos, abra os meus olhos, me fala. O avivamento faz isso com a gente, ele torna a gente quebrantado. E quando a gente está quebrantado, a gente não tem medo de ser confrontado pelo nosso irmão, porque é saúde para nós, é crescimento para nós. Então, o desafio do Senhor para nós, nessa semana, é exatamente a proposta de Deus de nos colocarmos nesse lugar em que podemos nos admoestar mutuamente, nos exortar mutuamente, nos cortar mutuamente através da palavra. E a palavra vai fazer todo esse processo de transformação e de cura em nossas vidas. Amém? Então, se nós quisermos viver unidade no Senhor, não tem outro jeito. Nós precisaremos abrir nossas vidas para receber cortes absolutamente fundamentais, essenciais para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus abençoe nossas células nessa semana. Que Deus nos quebrante para que sejamos preservados em nossa saúde espiritual, física e mental, em todos os aspectos. Porque se nós ouvirmos os nossos irmãos, tudo irá bem na nossa vida. Obviamente, se esse irmão estiver sendo movido por amor. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Fica com Deus. Boa célula, boa semana. Em nome de Jesus. Paz.